Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma doutrinária aqui da Casa da Esperança, realizada de modo online. Sejam todos muito bem acolhidos, abraçados e iluminados, né? Que essa espiritualidade nos revista, né? Sempre de luz e equilíbrio. A gente vai dar continuidade ao livro Primícias do Reino, que foi idealizado no plano espiritual pela escritora Amélia Rodrigues, que dentro da sua sabedoria, dentro das suas organizações e pesquisa, nos traz uma lucidez e ensinamentos valiosíssimos dentro da doutrina e dentro dessas passagens de Jesus que teve aqui na Terra. Mas antes de nós darmos continuidade ao capítulo 11, o Tabor e a Planície, eu gostaria de ler uma oração de Caio Fernando de Abreu, que faz o seguinte: E em silêncio eu rezo e peço, livrai-me de toda mágoa que me impede de sorrir, todas as más intenções que me impedem de seguir, dos maus pensamentos que tiram a paz, das más palavras que levam ao caos, dos maus corações, das más sensações, tudo que aqui dentro fizer mal, e que assim eu me faça livre da falta da fé, da falta de sonhos, da falta de paz. Livrai-me de tudo que me prende, de tudo que ofende a minha liberdade de ser e de sentir. Caio Fernando, né, de Abreu, como eu tinha dito anteriormente. Ele é o autor dessa prece. E que fala de muito das nossas dificuldades do dia a dia, né? De como a gente se organiza dentro dessas nossas imperfeições e que a gente tende a buscar, né, ficar cada vez melhor. Então, o Tabor e a Planície. Vamos lá. O Tabor e a Planície, Amélia Rodrigues, ela vai fazer um pouco de maneira invertida, trazendo o final para o início, e o início ela começa logo no meio. Mas vamos entender primeiro o que é o Tabor, que é uma colina que se situa na Galileia, né? E nesse período, Jesus ele vai levar consigo para essa escalada ao topo dessa colina, né? Ele vai levar Pedro, Tiago e João, 3 discípulos, que junto com ele vai fazer essa subida, essa escalada de forma vertical, onde eles vão ter momentos de apreciar essa vegetação, apesar do período ser um período de veranico, né, de verão intenso. Então eles falam que estava quente, a vegetação ela estava um pouco queimada do sol, a luz se fazia intensa, o céu estava azulado, e eles vão fazer essa caminhada por 4 horas seguidas até chegar ao topo. Vão chegar sedentos, cansados, né? Mas nessa escalada eles ainda vão chegar e ainda vão verificar que ainda é dia, né? A noite ainda não chegou, até porque, como eu te falei, é no verão, e nesse período é notório que os dias eles se tornam muito mais longos do que a noite. Então eles chegam junto com esse mestre, né? E esse mestre ele vai se pôr em oração. E esses discípulos que eles estão suarentos, eles estão cansados dessa subida, desse calor, né? E a gente não pode esquecer que toda subida o ar fica rarefeito, então a dificuldade de se respirar, de chegar oxigênio dentro desse corpo, então o cansaço. E aí eles adormecem à sombra, e aí começa. A noite vence a natureza e o mestre ora. A madrugada alcança o rabi em oração. Os discípulos despertam, né? Logo quando começam a ouvir uma voz, e assustados, eles são dominados pela visão sublime da transfiguração do mestre, com as vestes incendidas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram ao ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente.
Então, nesse momento, a gente tem uma passagem extremamente importante. A questão da transfiguração de Jesus e 2 espíritos a qual ele se transfigura, que é o Moisés e a Elias, né? 2 figuras que são extremamente importantes para aquele povo. E dentro dessa transfiguração, a gente pode explicar por um fenômeno mediúnico dentro da doutrina espírita, mas eu vou trazer aqui o capítulo 14 da Gênese, no item 39, que fala o seguinte: nas transfigurações ocorre modificação das propriedades do perispírito, que se refletem no corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transfiguração fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, reencarnado e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. E no item 46 da Gênese, capítulo 15, ele vai dizer assim: a transfiguração é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um dos indivíduos. Então, a gente começa a analisar que essa transfiguração é uma capacidade que esse médium, esse espírito possui. E veja que dentro dessa aparição, o Simão, né, ele vai falar e exclamar ao mestre. Ele fala isso assim: mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Veja que é tão nítido, tão notório a materialização em frente a ele, que ele sente a necessidade daquele momento ele fazer 3 tendas, 3 lugares para 3 mestres distintos e que faz parte desse povo e que tem uma importância, uma relevância muito grande. Né? Então, é uma tentativa, né, de Pedro, né, de materializar esse momento, de trazer o transcendental para o material, de organizar isso dentro dessa matéria. E o mestre, ele fica compadecido, ele fica muito inusitado e ele faz aquele semblante de que não é necessário, né? Porque neste momento há uma comunhão, há uma forma de que a espiritualidade e o material, eles se comungam e se entrelaçam, porque somos espíritos e somos matérias. E aí, dentro desse surgimento, né, desse mestre, desse Elias, desse Moisés, ainda existe um momento em que essa nuvem, uma nuvem misteriosa aparece e uma voz, então, vai exclamar: este é meu filho amado, e ele ouve, né? E aí a gente tem o fenômeno aí da voz direta, né? Não uma voz como a psicofonia, onde é necessário um médium falar, mas uma voz direta que vai dizer, que todos vão ouvir, que vai vir do meio ambiente, dizendo que esse é o meu filho amado, né? Frisando e dando sequência ao que eles já esperavam, né? E aí os discípulos, ainda assim, meio que apavorados, meio que desfeitos ainda, sem entender aquela grandiosidade daquele momento, onde se é dito quem é esse homem, a transfiguração, um momento de voz direta. Então ficam tudo meio que, não estou entendendo, a gente subiu, se elevou, porque essa subida desse Monte Tabor também transfigura dentro dessa verticalidade, a ascensão desse homem para se encontrar com esse lado espiritual, se entender enquanto espírito, se elevar a consciência buscando respostas. Então, eles ficam assim, né, meio que, nossa, que momento, né?
E todo esse conhecimento, ele vai ver que mais tarde ele vai se reportar como um testemunho insofismável em que fundamenta a sua fé, né? Ou seja, não se pode duvidar desse momento. Foram 3 pessoas que viram as mesmas coisas, escutaram as mesmas coisas, né? E aí o Rabi exige que ele continue em silêncio, que eles se façam silêncio, não fiquem tão barulhentos, tão procurando, apenas sintam aquele momento, sintam de coração, que elevem a consciência junto com ele. A verdade, ela precisa ser dosada para o entendimento da argila humana. Então, é um momento em que eu preciso entender e me aprofundar, mergulhar nesse universo que é tão espiritual, que é tão único. E é esse momento em que esses discípulos, eles tiveram a oportunidade de aumentar a sua fé, aumentar a sua crença e se conectar com essa espiritualidade, com esse divino. Veja que logo depois ele vai solicitar a Jesus que eles desçam, né? Apesar dele querer viver aquilo ainda mais, ficar um pouco mais vivendo aquele momento. Mas é necessário descer. Veja que esse monte, como eu falei, não é só uma subida por subir, mas um momento em que eu cresço a minha consciência, aonde eu entro em comunhão com essa espiritualidade, com essa divindade, mas sempre que é necessário eu subir, é preciso também eu descer para minha condição humana, me conectar com esse mundo de novo e entrar dentro dessa horizontalidade que é a planície, onde Jesus vai descer junto com seus 3 discípulos. E quando a gente desce, quando a gente volta a esse mundo material, é claro que vai ter confusões, vai ter as nossas sombras, vai ter agonia, vai ter angústias, vai ter pavor. Então, o que não faltam são as nossas deficiências dentro desse plano material, né? Veja que podemos também colocar como metáfora aí que os nossos pés seriam os nossos solo, onde a gente finca a nossa questão espiritual, né? E trazemos aí a conexão com essa terra, com esse mundo, e a nossa cabeça seria justamente a parte mais transcendente. E aí ele faz o seguinte, o Pedro ele faz assim, não poderíamos aqui demorar-nos? E Jesus ele vai responder, é necessário descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. O paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que não ergástulo das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos, os homens para quem eu venho nos esperam. E aí, então, ele vai fazer essa descida com esses discípulos, né? Então, nesse momento dessa descida, nessa planície, é claro, né? Existem pessoas que estão aguardando e os outros discípulos dele também. E aí a gente vai ver como esses discípulos, eles estão na realidade, em que situação eles se encontram. E aí, na descida, Rabi indagam como receosos, dizem os escribas, que é mister que venha primeiro o Elias. Ele ainda indaga, né, essa questão. Mas quem teria que vir primeiro? Não seria o Elias e não o filho do Senhor? E aí ele vai falar, sim, Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o filho do homem. E aí, nesse momento, eles entendem que esse Elias, que já veio, é o João Batista.
né? E aí a gente vai passar para essa questão dessa descida e desse encontro desse mestre, desses discípulos, com os outros discípulos que ficaram para acolher, né, esse rebanho, essas criaturas sofredoras terrenas e que precisam de ajuda, que precisam ser olhadas não como um ser humano, mas precisam ser olhadas como almas, precisam ser olhadas com compaixão, com amor. Então, quando ele chega, ele encontra essas criaturas sofredoras e ansiosas e vê os discípulos, e vejam a condição que a Amélia Rodrigues vai narrar que esses discípulos estão. Afasta-te, Satanás, exclama Judas irado. Veja que Judas não está normal, ele está irado, ele está com raiva, enquanto o obsesso ulula, né? Filho das trevas, somente o Beuzebu, brada Tadeu, né? Com a voz rouca e os olhos injetados. Exaltado, ou seja, ele está exaltado, ele está nervoso com aquilo tudo. Por quem és? Abandona tua vítima. Decaído imundo, vai vociferar Natanael, e suarento, ou seja, também exausto, cansado, nervoso. Eu te exorto a que te retornes às Geenas, né? Geenas é o inferno, para quem não sabe, né? É o inferno, é os tormentos, o lugar, né, do suplício, tem esse significado, essa simbologia, né? E aí ele vai falar, é o próprio Dibu que soluça desanimado Filipe. Nada conseguiremos, arremata o filho de Cleófas. Vejam que esses discípulos, eles estão a exortar, a colocar para fora uma obsessão, né? E é isso que você vai verificar no livro, é que chega um pai que já tentou de tudo e seu filho está obsediado, está num momento de muita dor, de muita doença, ele convulsiona, ele sua e tá ali, e ele já tinha tentado de tudo e nada deu certo. E aí ele ouve falar do Nazareno, desse mestre, e ele faz assim, é a minha última esperança, apesar de não ter fé o suficiente, mas mesmo assim ele leva o filho. E é nesse momento que esses discípulos estão todos apavorosos, porque eles tentam fazer a desobsessão e não conseguem, não há nada que fale, que faça, para que aquele indivíduo ele possa viver uma vida normal e esse espírito que está obsediando encontre aí um meio de separar, né, a vítima do algoz. E dentro desse contexto, né, ele vai fazer assim... O pai do filho, né, vai falar, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanho, despedaça-o e de espuma, e range os dentes e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Se podes, apela o pai, salva o meu filho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Como eu disse, ele não tinha tanta fé assim, né? E começa aí nesse processo, e aí é por isso que eu falei que é de maneira invertida, porque nesse momento a gente volta para o início do capítulo 11, praticamente, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E não entres mais nele, exortou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Veja que não foi necessário ira, suor, exaltação, nervosismo, de forma serena, mas de voz firme, né? Ele consegue fazer
com que esse filho desse pai, né, fosse liberado desse processo obsessivo, a qual ele coloca piedade. E vai falar, né, que a cena desse jovem, logo depois, ele cai prostrado, como se fosse morto, banhado por suor, desfigurado. E aí o Jesus, ele abaixa, ele toca a sua fronte, a sua testa e o anima, né? O cativa com gestos. E aí a Amélia vem trazendo, né, uma narrativa muito bacana, que ela faz assim. Era quase um menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado, quando foram comensais da mesa farta da loucura e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora a lei soberana que jungia o criminoso, não punido a justiça desrespeitada, manifestava-se sombreira. Ou seja, esse que estava obsediando o outro, em vidas anteriores, em vidas retroativas, né, passadas, eles estavam em um momento de uma cena muito chocante, de brigas, e que terminou em sangue, né, banhado de loucura e sangue. E hoje, dentro dessa encarnação, esse jovem ele estava sofrendo as consequências dessa vida reencarnatória. E continua, o parasito espiritual se emanara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epiléticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. Veja que nesse processo é cobrado de maneira muito dolorosa, mesmo que a pessoa não traga a consciência do que foi feito em vidas passadas. Mas esse espírito atordoado, imergido em ódio, em rancor, cego na sua ignorância, ele vai cobrar da pior forma, da pior maneira. Só que dentro do Espiritismo nós sabemos que esse espírito é um filho de Deus, diferente do que muitos imaginam, não é um ser, um diabo, um ser que não vai evoluir, que não vai criar consciência. Pelo contrário, ele é filho de Deus e está dentro desse processo. E quantos de nós, muitas vezes, emergidos em nossos ódios, em nossos rancores, em momentos de ira, por não saber lidar direito com determinada situação, acabamos também cegos, sem poder raciocinar, sem poder entender a lucidez da verdade, sem às vezes compreender que nem sempre só o outro está errado, mas estamos errados juntos. E se estamos errados juntos, podemos dialogar e não entrar em birras e não entrar em desavenças. Dialogar quer dizer que existem verdades que precisam ser ditas e maneiras diferentes de compreender o mesmo fato. E esse espírito precisava, né, ser retirado desse jovem, mas não da maneira que a gente tanto ouve, porque dentro de uma cultura a gente ouve muito que vamos fazer o exorcismo, exorcizar, expulsar, tirar, jogar de escanteio, não merecedor de minha atenção, não merecedor da minha piedade. Veja que Jesus retira com um olhar piedoso, com voz firme, mas olhar piedoso. E é dentro disso que vai trazer outras reflexões. Porque não puderam eles expulsar o espírito imundo? E vai indagar esses discípulos.
Esta casa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E o que é esse jejum? Oração, todos nós sabemos orar. Fomos ensinados, catequizados desde pequenos a questão da oração. Muitas vezes balbuciamos orações repetidas, aprendidas, e outras vezes a gente vai balbuciar as orações vindas do coração, vindas da alma, e que precisam ser expostas, que precisam ser acolhidas e ditas. E é nesse momento de conexão com o divino e com a espiritualidade que caímos em oração. Mas aí ele fala desse jejum. O que seria esse jejum? Esse jejum é das nossas paixões. Se recorda da oração, né, do Caio de Abreu que eu li? É jejuar as nossas fraquezas, né, as nossas paixões que nos enlouquecem as nossas almas. O eu egóico que quer simplesmente que o outro obedeça às minhas satisfações, os meus desejos, as nossas vaidades, as nossas riquezas e tantas outras coisas que trazemos, o egoísmo, a centralidade, a falta de a vaidade, a questão de olharmos apenas para o que nos interessa. Então ele fala que a gente precisa jejuar essas paixões, ficar em silêncio, né, para que a gente encontre, né, e que essas palavras, a gente encontre a paz, e que as palavras malditas não sejam faladas, não sejam ditas, que a gente encontre paz e equilíbrio nesse ser. E aí ele vem aqui, antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Viajores do tempo são o que fizeram, ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se, sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. E aí ele faz uma pausa e prossegue. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. E aí a gente pode recordar nos livros de Joana de Ângeles que ela já traz também essa questão de amar, de perdoar, que a gente só consegue ser realmente amor quando a gente consegue perdoar. E aí você pode me dizer assim, Jamile, perdoar é extremamente complicado. Como eu posso perdoar alguém que me fez tão mal? Mas se eu não perdoo, esse mal ecoa dentro de mim. Eu também estou trazendo esse mal para dentro de mim. Porque eu vou adoecer as células desse corpo, eu vou trazer patologias para mim. Além do mais, eu também erro e eu também quero ser perdoada. Então, como não perdoar? Como simplesmente passar a minha vida remoendo dores, rancores, desejando o mal ao próximo, sendo que eu quero uma benesse para mim. E é dentro desse contexto que a gente começa a pensar quantos inimigos temos e quantos a gente ainda precisa perdoar cada um deles e a si mesmo. Porque eu não consigo perdoar o outro se eu não me perdoo primeiro. Se a gente tem inimigos é porque em algum momento também a gente fez injustiças. Veja que ele traz que essas dores, essas paixões nos enlouquecem. Nos enlouquece a tal modo de nos tornar desumanos diante de nós mesmos. Quando vamos para o plano espiritual, não é o outro, sou eu, comigo mesmo, com as minhas dores e com os meus julgamentos. Nesse momento eu me dispo e
começo a perceber que o outro faz muito mais parte de mim do que eu pensava. Porque a partir do momento em que eu julgo o outro, eu estou me julgando. A partir do momento que eu condeno o outro, eu me condeno. A partir do momento em que eu vejo a deficiência, o defeito do outro, está dizendo muito mais de mim. Então, diante deles, nossos irmãos, na sombra da ignorância, nenhuma força possui força, senão a força do amor. Não apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também socorrê-los em lançá-los com amor. Amar é um verbo e de tanta importância, de tal importância que tem momentos que faz o verbo se fez carne. E é nessa carne e é nesse verbo que a gente começa a entender. Carne, o bem material que nós carregamos, o nosso corpo que precisamos cuidar, que precisamos nos revestir de carinho e de amor, mas amar plenamente muito mais do que a gente ama. E amar não é prender, não é dizer que o outro é minha propriedade. Amar é simplesmente deixar ir porque eu amo. Amar é simplesmente, tá tudo certo, você errou, mas mesmo diante dos seus erros, eu te amo do mesmo jeito que você é. Amar, maneira sublime que faz essa conexão entre o espiritual e o material. Amar não da forma animalesca, mas amar da forma divina. E aí ele continua, né, falando, e aí já finalizando já o trecho, ele vai dizer assim, que só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoraram, entregando aos trabalhadores da obra do nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessantemente. E aí a gente vem para uma parte que eu achei extremamente linda e belíssima, e está logo no início do capítulo, para a gente poder compreender esse amor transcendental, essa elevação de consciência que o Monte Tabor traz, a elevação desse ser, dessa conexão, desse encontro com essa espiritualidade e o retorno a essa planície onde estão as nossas mazelas, as nossas paixões, onde a gente precisa encarar, a gente precisa voltar e precisa enfrentar para poder ter solução, para poder evoluir, para poder crescer. E veja que nesse crescimento eu não cresço sozinho, eu cresço com meus irmãos, porque ajudando a eles eu me ajudo também. E aí Amélia Rodrigues traz assim, no alto, a visão da vida verdadeira. Então esse alto que a gente falou, né? Essa subida do Monte Tabor é a nossa visão da vida verdadeira, é a vida espiritual, é o que importa, é o que a gente precisa prosseguir, aonde a gente precisa se desenvolver. E ao sopé, as angústias, junto aos sofrimentos, que é justamente a planície, que é justamente a nossa vida material, aonde nos traz reviver e rememorar todas as nossas dores, para que a gente possa evoluir diante das nossas fraquezas, aonde os nossos olhos começam a ser abertos para entender, não sou ainda perfeito e tenho uma caminhada muito longa. E é nesse finalizar que a gente finaliza aí esse capítulo 11 com muito amor, com muito carinho. Que Deus Pai, né, nos acolha nesse universo, emanando sempre esse amor divino. Que a gente sinta esse coração pulsando, físico, mas que a gente se recorde também que a gente é alma, a gente é espírito. Temos uma espiritualidade nos preparando, nos guiando, que estejamos abertos de corpo e de mente, que a noite de vocês sejam abençoadas, que a semana de vocês e de todos aqueles que circundam a cada um seja de muita luz, de muita paz e de muito equilíbrio. Que nesse momento não falte em nenhum lar amor. Amor sublime, amor divino.
Sejam agora todos abraçados no nosso abraço fraterno e que sejam enviados para vocês. Depois, os nossos passistas vão encaminhar o passe virtual com muito amor, com muito carinho, com muita luz. Sejam envolvidos nessa paz e nesse amor. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.